sua Bíblia comigo no livro do profeta Ezequiel, no capítulo de número 47. Obrigado, Roger. 37, Ezequiel, capítulo 37. Glória a Deus. Eu cheguei na igreja hoje 9 horas da manhã e fiquei aqui, nem em casa eu fui. Eu gravei mais de 5 horas de conteúdo hoje. Eu falei para o irmão Levi ali, falei, fica no óleo aí que minha voz já está no limite. Se eu não aguentar, você vem cá e termina de pregar. É sério, pode ficar no óleo aí. Eu quero te convidar a abrir sua Bíblia comigo, Ezequiel capítulo 37 e versículo de número 1. O texto bíblico, o texto sagrado diz assim: a mão do Senhor estava sobre mim e me carregou para fora no Espírito do Senhor e me pôs no meio de um vale de ossos secos. Versículo 4. Novamente ele me disse: profetiza sobre estes ossos e diz-lhes: ó vós ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. E assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que eu te farei com que o fôlego entre em vós e vivereis. Versículo 6: e eu colocarei tendões sobre vós e farei crescer carnes sobre vós e vos cobrirei com pele e porei fôlego em vós e vivereis e sabereis que eu sou o Senhor. Glória a Deus. Ezequiel, ele é um personagem bíblico e ele tem 25 anos de idade. Memoriza essa idade. Ele tem 25 anos de idade. Esse homem que nós lemos aqui, Ezequiel. E Ezequiel está estudando o sacerdócio para ministrar cultos no templo do Senhor na época, segundo os ditames da lei mosaica. Ezequiel, ele está estudando para ser sacerdote e começa uma revolução dentro de Jerusalém. Essa revolução se dá que um homem chamado Nabucodonosor, o líder da Babilônia, o maioral da Babilônia, ele dá ordem para que entre dentro de Jerusalém e faça algumas arruaças dentro de Jerusalém. Se a gente perguntar para qualquer judeu aqui nos Estados Unidos, se você parar um judeu, uma hora, se você tiver oportunidade, pergunte para ele, você vai ver. Pergunte para ele com cautela, para ele não entender que está sendo ofensa. Pergunta para ele: qual foi a maior tragédia? Qual foi a maior tragédia para os judeus? Você vai perguntar isso para ele. Sabe o que eles vão responder? Eles vão dizer: a maior tragédia para os judeus foi o ano de 1930, o episódio nazista, comandado ou liderado por um maluco chamado Adolf Hitler. Ele extermina mais de 6 milhões de judeus em campos de concentração. E esse episódio marca a história dos judeus. E se você perguntar para qualquer judeu, tirando esse cenário de 1930, qual seria um outro episódio marcante para os judeus? Aí eles vão responder esse aqui. Eles vão falar: tirando esse de 1930, o outro foi o cativeiro babilônico, quando os nossos pais ficaram presos. Vamos falar isso. Ficaram presos na Babilônia, porque certa feita, um dia Ezequiel, ele está com 25 anos de idade, estudando para ministrar cultos na sinagoga, porque para ministrar cultos na sinagoga deveria ser formado e entender sobre o sacerdócio. Ele está estudando para isso, para ministrar cultos dentro da sinagoga, dentro do templo do Senhor. Aí com 25 anos de idade, entra esse homem, ou os líderes comandados por Nabucodonosor, entram em Jerusalém e destrói os muros de Jerusalém, porque destruir muros fala de proteção.
Eles entram dentro de Jerusalém e eles violam sepulcros, porque violar sepulcros é sinal de desonra para o judeu. Não bastasse, eles levam algumas pessoas cativo para a Babilônia. A primeira leva se dá no ano 605 a.C., Nabucodonosor, liderado por Nabucodonosor. Ele vai levar um grupo pequeno. Na segunda leva, em 597 a.C., está na Bíblia, em 2 Reis, capítulo 24, versículo 14. Mostra que essa segunda leva foi um grupo muito maior que Nabucodonosor leva para a Babilônia. E ele escolhe algumas pessoas que vai levar nessa segunda leva. E ele separa os príncipes, os artífices, os ferreiros, os valentes. Essa segunda leva que está tirando de Jerusalém e levando preso para a Babilônia, dá em torno de quase 10.000 pessoas, com as mãos para trás, cabeça baixa, andando em direção à Babilônia, sem ter feito nada. Eles estão indo sem ter feito nada. Ezequiel não está entendendo nada até então. Mas aí vem nesse segundo grupo. Provavelmente foi nesse segundo grupo que Ezequiel vai junto. Aí ele faz uma coisa, Nabucodonosor, que arrebenta com os judeus e arrebenta com Ezequiel. Nabucodonosor manda destruir o templo. E quando destrói o templo, Ezequiel está olhando para o templo caindo. Ezequiel está dizendo: foi embora o meu sonho, foi embora a minha esperança, foi embora, porque Ezequiel está estudando para ministrar cultos dentro daquele templo. E agora aquele templo foi ao chão. Ezequiel está olhando para o templo e está dizendo: acabou a minha esperança, o meu sonho foi por água abaixo, tudo que eu estudei não valeu nada. Aí Ezequiel pensa que vai ficar nisso. Eles pegam Ezequiel, derrubam o templo, derrubam o muro, violam os sepulcros. Eles pegam Ezequiel e estão levando ele preso. Ezequiel está perguntando: mas peraí, o que eu fiz? Não pergunta não, vamos embora. Não, mas o que está acontecendo? Não pergunta nada não, vamos embora. Embora para onde? Babilônia. Imagina um jovem estudioso, um jovem temente a Deus, que está com expectativa de vida. Por isso que eu te falei do eu te louvarei aqui. É mais ou menos isso. Ele não fez nada para merecer isso, Ezequiel. Ele não teve culpa de nada disso aqui. Ele está sendo levado cativo para a Babilônia. Ezequiel vai ficar provavelmente quase 5 anos preso dentro da Babilônia. Alguém vai perguntar, talvez de longe, vai perguntar: você viu Ezequiel? Não, tem tempo que eu não vejo ele. Rapaz, Ezequiel sumiu, não está pregando mais nos congressos. Não, Ezequiel, tem tempo que eu não vejo Ezequiel. Você não viu Ezequiel? Não, Ezequiel sumiu daqui. Ezequiel está preso dentro da Babilônia. 70 anos eles vão ficar presos no total. O povo que entrou desde o primeiro até o último. Mas Ezequiel está dentro dessa terra e não está sabendo de nada. E dentro dessa terra Deus começa a dar experiências para Ezequiel. Uma das experiências que Ezequiel vai ter é ouvir Deus e ver visões dentro da Babilônia. A gente precisa entender que existem situações nas nossas vidas que Deus permite acontecer com a gente. Não é para a morte, não é para desgraça, não é para perda. É para o nome do Senhor ser glorificado de um jeito que você nem espera. Ezequiel não está entendendo nada e Deus está dando experiências para ele. Por que Deus está dando experiência? Eu vou usar uma linguagem atualizada para hoje, um pensamento meu, mas com raiz bíblica. Eu imagino Deus falando: você quer profetizar sobre a vida das pessoas? Sim. Você não é profeta, Ezequiel? Sou. Você não está profetizando sobre a vida do povo? Estou, Senhor. Então, antes de você profetizar para as pessoas, eu vou te provar e vou te mostrar como que é viver um profeta num vale. Como que é ter experiência num vale antes de você profetizar do vale dos outros.
E dentro dessas visões, ele vai ter a visão da bola de fogo. Ele vai ter a experiência, tudo dentro da Babilônia. Ele vai ter a experiência do perder o controle para deixar Deus controlar. Como que é perder o controle para deixar Deus controlar? Deus fala para Ezequiel um dia: Ezequiel, onde você está? Eu estou na beira de um rio. Que rio é esse? O rio Quebar. Ezequiel, você pode entrar no rio? Posso. Ele entra no rio. As águas estão aonde, Ezequiel? Estão no meu tornozelo. Mas você tem um controle? Tenho, eu consigo movimentar. Ezequiel, continua andando para dentro do rio. Ezequiel vai andando para dentro do rio. Para, Ezequiel, aonde que estão as águas? As águas estão nos meus joelhos. Mas você tem um controle? Tenho, eu consigo mexer. Continua andando, Ezequiel. Ezequiel vai aprofundando. E Deus vai dizendo: vai aprofundando, Ezequiel, vai descendo o nível. Ezequiel vai descendo o nível, que chega uma hora, Deus fala: aonde estão as águas, Ezequiel? Está nos meus ombros. Mas você tem o controle? Tenho, eu tenho um pouco, mas eu tenho ainda. Continua andando, Ezequiel. Ezequiel vai andando, e conforme ele vai andando, imagina Ezequiel olhando e dizendo: Deus, eu estou perdendo o controle, não tem mais chão, eu não sei para onde eu vou. Aí eu imagino Deus dizendo para Ezequiel: era aqui que eu queria te trazer, era aqui que eu queria que você viesse. Deus estava dizendo: eu queria que você saísse do raso e você viesse no fundo. Porque enquanto você estiver no raso, você tem o controle. Enquanto você está no raso, você vai para onde aponta o teu nariz. Enquanto você está no raso, você faz o que você quer, Ezequiel. Mas a partir do momento que você vai andando comigo e vai afundando no rio de Deus, você vai perdendo o controle de forma gradativa. Era Deus dizendo: Ezequiel, eu te trouxe para a Babilônia para te dar uma experiência que você não ia ter em Jerusalém. Eu te trouxe para esse cenário para você aprender o que você não ia aprender em Jerusalém. É tão verdade que Ezequiel entra na Babilônia como candidato a sacerdote. E ele sai da Babilônia como um dos maiores profetas do Antigo Testamento. Ele entra candidato a sacerdote, ele sai como profeta. O vale tem o poder de promover no anonimato e a gente não percebe. Ezequiel, ninguém ia saber quando que ele seria um profeta lá em Jerusalém, na mordomia que ele estava, da forma que ele estava. Por isso que às vezes, como diz lá em Goiânia, o chicote estrala. Por isso que algumas vezes o vento sopra. Por isso que algumas vezes o pau quebra. Por isso que algumas vezes as coisas saem do seu controle. Por isso que algumas vezes você fala: o que está acontecendo? É Deus te dizendo: eu estou te levando para o fundo. Eu quero te tirar o seu controle, para eu ter o controle da sua vida. Porque para Deus ter o controle da nossa vida, tem que mexer no nosso ego, tem que mexer no nosso eu, tem que mexer no nosso caráter, tem que mexer na nossa vontade, tem que mexer nos nossos achismos. Porque no raso a gente fala: não, Deus, aqui está muito bom. Não, Deus, deixa eu aqui. Não, Senhor. Só que Deus quer te levar para um nível de experiência que quem sabe você nunca teve. Mas enquanto você estiver no raso, você não vai entender o que Deus tem para você no fundo de um rio. Eu quero liberar sobre a sua vida uma palavra de fé e de vitória. Deus vai te dar experiências espirituais em 2026. Eu não sei como, mas Deus vai te dar experiências. Deus está dizendo para alguém: sai do raso e vem para o fundo. Sai do raso e vem para o fundo, porque no fundo eu vou te mostrar os meus segredos. Eu te mostro os meus segredos. O vale não é para qualquer um. Por isso que nem todo mundo aguenta vale. Por isso que ministério não é para todo mundo. Por isso que não é. Por isso que Deus já fez os 5 ministérios: doutor, mestre, evangelista, pastores, tudo 5. Por quê? Porque nem todo mundo aguenta o tranco de um chamado para o outro. Imagina você ficar numa terra estranha. Passando situações complicadas. Outro dia, Ezequiel está andando, ele começa a ver o que ninguém está vendo. E Deus começa a manifestar para ele. Ele começa a ver fogo no céu.
E ele está olhando e está vendo. Ninguém do lado está percebendo o que está acontecendo, mas ele está tendo visões. Quando você começa a entender o que Deus está querendo contigo, Deus começa a manifestar para nós algumas coisas que nem todo mundo vai ver. Por isso que a gente precisa, a nossa oração é: Senhor, me leva para algo profundo, me leva a um nível mais alto do que eu, me leva para um lugar que eu nunca fui, diante da tua presença. Todo mundo que teve um encontro com Deus, todo mundo que foi no fundo, nunca mais foi o mesmo. Todo mundo que teve um encontro com Deus, nunca mais foi o mesmo. Moisés subiu e falou: quero ver a tua face. Deus, você que está doido, você vai morrer, você não aguenta ver minha face. Deus está dizendo: eu vou passar de lado, só para você ver. Moisés viu um pouquitinho que Moisés viu. A Bíblia diz que quando Moisés desceu, o rosto dele resplandecia, que ninguém aguentava olhar no rosto de Moisés. Quem tem encontro com Deus, a vida dele muda. Jacó teve um encontro com Deus no Val de Jaboque. Ele sai mancando, sai contando 29 e 30, meu irmão. Mas ele está dizendo: agora que eu estou andando certo. Porque quem tem encontro com Deus no deserto, até o jeito de andar dele muda. Quem sabe 2026 o que Deus quer te dar não é carro novo, não é dinheiro, não é cartão de crédito. Deus quer te dar experiências. Deus quer te levar no fundo do rio. Deus está te chamando para um nível que você não foi. A pergunta é: você está disposto a ir no fundo do rio? Quanto você está disposto a ir? Olha o que está no capítulo 37. A mão do Senhor estava sobre mim. Eu te pergunto: quem está te guiando? A mão de quem? É a sua mão? Se a gente não vigiar, quem está nos guiando é a nossa mão. Hoje quem manda é eu, quem faz é eu, eu vou do meu jeito. Não, aqui é eu. Eu nasci assim e vou morrer assim. Síndrome de Gabriela. É desse jeito. Eu vou desse jeito. Não. Quem está guiando Ezequiel aqui é a mão do Senhor. Quando a mão do Senhor nos guia, a gente sabe o que é melhor para nós, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Quando a mão do Senhor está sobre a nossa vida, as coisas mudam. Pode acompanhar comigo se tiver aí, David, capítulo 37. A mão do Senhor estava sobre mim e me carregou para fora, no Espírito do Senhor. Gente, tem hora que Deus quer nos dar experiências profundas, e você precisa entender isso. Essa semana ainda, eu fiquei muito feliz porque uma das irmãs nossas de oração da igreja me chamou contando uma experiência dela na oração. E eu fiquei feliz, eu fiquei rindo sozinho na minha sala. E eu falei: Jesus, que glória a Deus, eu rindo sozinho. Não é porque eu estou ficando maluco, não. É porque eu sei que Deus está dando experiências para a gente aqui nessa igreja. A gente precisa parar de ser normal. Não é ser espiritual, fanático, maluco, não. Mas é ser espiritual em Deus. É começar a ver que Deus está movimentando as coisas no ambiente que você está. Deus está movimentando do lado de dentro, do lado de fora. E eu estou orando para Deus te pegar na madrugada, vaso. Eu estou orando para Deus te derrubar você da cama. Eu estou orando para dar uma pedrada na janela, para alguma coisa cair na sua sala. Estou orando, estou sim. Jesus, eu quero levantar um exército de madrugada, Jesus. Faz o copo cair, faz um barulho nessa casa, para ele acordar, Senhor, e ver que é o Senhor. Se você entender que Deus está te guiando, ó Deus, meu irmão, na madrugada, não tem capeta que te segura, não tem homem que te segura, não tem anjo que te trava. Porque glória, porque a mão do Senhor estará sobre a tua vida. Levanta sua mão para o céu comigo, diga comigo: ó Senhor, na madrugada, diga, tem um mistério. Eu falei para a irmã Heloísa, o meu mistério na madrugada é 3 e 7. Ela falou: pastor, eu tenho o meu também. Eu falei: o meu é 3 e 7. 3 e 7, eu já sei que tem um mistério entre eu e Deus. Às vezes Deus quer nos revelar algo forte na madrugada. A mão do Senhor. E me pôs no meio de um vale. Gente, quem pôs ele no meio de um vale? Foi o diabo ou foi Deus? Deus. A mão do Senhor. E me pôs no meio de um vale. Quem pôs ele no vale, igreja? Deus ou o diabo? Deus. Ah, pastor, eu sou crente agora, não posso passar luta. Bem-vindo. Bem-vindo ao clube. Pastor, mas Deus, a diferença de passar luta com Deus é uma. Porque o ímpio, quando passa luta sem Deus, ele bebe, enche a cara, suicida, tira a vida, quer sumir, quer largar, quer sumir tudo. Ímpio. O cristão, quando passa luta com Deus, ele sabe aonde recorrer.
Ele vai para a oração, ele vai para o jejum, faz campanha, vai para a madrugada, sobe monte, desce. Aqui não tem monte, oh, meu Jesus, mas ele ora. Por quê, pastor? Porque você sabe quem é que está com você. Eu quero te dizer uma coisa, não assuste comigo, porque está na Bíblia. Você vai ter que passar por alguns vales, mas fica tranquilo. Quando você passa com o vale sozinho é uma coisa, quando você passa no vale com Deus é outra coisa. Vale com Deus, com a mão dele por cima é segurança. Vale com Deus, oh, glória a Deus. Vale com Deus no deserto, maná vira picanha, a água da rocha se torna água de coco, mar vermelho se torna ponte segura. Vale com Deus é segurança. Deus está dizendo, fica tranquilo, se eu estou te levando, eu sei o que eu vou fazer. Tem vale que não é para morte, é para melhorar, é para te levantar, é para tratar nós, é para mexer no temperamento, mexer no nosso caráter, fazer nós ser mais crente, para que o nome do Senhor, quando as pessoas olharem em nós, vai dizer, o nome dele é glorificado, porque essa pessoa é de Deus, essa mulher é de Deus, esse homem é de Deus, esse jovem é de Deus. Não reclame do vale, tem um propósito. Não reclame do processo, tem um propósito. Eu nunca vi ninguém morrer de luta, nunca vi. Já vi morrer de bala perdida, carro bateu, avião caiu, doença, câncer, tanta coisa, mas nunca cheguei num velório que está dizendo, coitado, foi tanta luta, morreu de luta. Não tem não, gente. Luta não mata. Quando Deus permite a luta na vida do cristão, é para honra, não é para desonra. Está na Bíblia. Deus permitiu o vale na vida de José. Entra para o vale como sonhador, sai do vale como governador. Deus permitiu o vale para Davi. Entra para o vale como cuidador de ovelhas, sai do vale como maior rei de Israel. Deus permitiu o vale para Sadraque, Mesaque e Abednego. Entra na fornalha como homens normais, mas Deus entra para salvar eles na fornalha. Deus permitiu a cova dos leões para Daniel como vale, mas não permitiu o leão comer ele na cova dos leões. Tem vale que não é para morte, é para promoção. Tem luta que não é para desgraça, é para honra. Tem porta que Deus fecha que você não vai morrer, é porque Deus está trabalhando em você para abrir outra. Tem situação que Deus mexe, que é para o nome dele ser glorificado. Quem sabe eu estou pregando para um, para dois nessa noite, mas a palavra é para você. Não reclama do vale, não murmure do vale, não chore no vale. No meio do vale diga isso: te louvarei, não importam as circunstâncias. Cuidado, porque essa música no vale ela tem sentido, e às vezes a gente precisa entender o que está acontecendo, o que está fluindo. Agora, versículo de número 4. Vamos na Bíblia. Olha isso, versículo de número 4. Novamente ele me disse: profetiza sobre estes ossos. Aí o que a pergunta nossa aqui? Profetiza sobre estes ossos. A pergunta para mim, para você: qual é a palavra que está saindo da nossa boca no meio do vale? Cuidado, porque às vezes as palavras elas têm poder, elas são como flechas. Uma vez lançada já era. Palavras têm sentença, e essas sentenças às vezes faz a nossa cabeça, a nossa vida, ou se amarrar, ou se soltar, ou se perder. O que está saindo da minha, da sua, da nossa boca no meio do vale? Olha o que Deus está dizendo para ele: profetiza. Sabe, às vezes a gente perde. Esse profetizar aqui, irmãos, não é o eis que eu falo contigo. Não é o dom de profecia. Esse profetiza aqui é o poder da palavra liberada sobre o ambiente. E aí eu pergunto para nós, não precisa responder: como você levanta de manhã e qual é a sua postura na sua casa de manhã? Já levanta brigando? Arruma, menino, tá atrasado, bora, flagelo. É isso? Bora, meu filho, acorda. Não, bora. Já acorda parecendo que você está na Terceira Guerra Mundial. Parece que os mísseis estão correndo para lá e para cá. Já entra no carro atrasado, atrasada, brigando, nervoso. A ira sobe. Se você não dominar a ira, você perde. Se você não dominar a ira, aquilo que você não domina acaba te dominando. Então o nosso primeiro momento do dia vai falar muito sobre o resultado do nosso dia inteiro.
Sabe, às vezes a gente precisa mudar o nosso vocabulário de manhã, mudar a nossa conduta de manhã, mudar o nosso estilo de manhã. É levantar profetizando. Jesus abençoa os meus filhos, abençoa o meu marido, a minha esposa. Senhor, guarda o meu dia, coloca os teus anjos. Eu acho que eu devo andar com mais ou menos uns 500 anjos por dia. Aonde, eu estou contando, o pastor dizendo: vem comigo, anjo. Ô Senhor, põe teus anjos aqui. Eu estou igual a minha mãe: põe um anjo aqui, Senhor, ponha outro lá, ponha um na porta e o outro no altar. Jesus fala: irmã, e se deixar, pastor, que é isso? Deus deu autoridade bíblica para nós, e às vezes a gente não está usando isso. Quem sabe esse mês de março é o mês para você começar a mudar alguma coisa. Esse vale vai ter mudança quando a gente começar a confiar mais no Senhor. Nós precisamos confiar no Senhor, colocar nas mãos de Deus, deixar Ele tomar conta. Se foi Deus que te levou para esse vale, se você está debaixo da mão dEle, quem vai dar a ordem para profetizar é Ele. Mas quem vai profetizar é você. A ordem vem dEle, mas quem libera somos nós. Essa semana a irmã falou aqui para mim e eu ri demais: pastor, eu já estou andando na rua aqui com os braços abertos, profetizando sobre as casas, sobre os lugares. É isso aí, é isso aí mesmo. Vocês estão profetizando sobre essa terra. Então nós precisamos voltar a ativar em nós aquele desejo antigo, sabe? Ativar em nós aquele primeiro amor. Eu vou falar uma coisa para nós agora aqui. Eu não sei se tem convidados aqui, mas para nós da Shalom, a gente precisa tomar cuidado aqui, ó, nesse ambiente aqui, ó. Toma cuidado aqui. Às vezes nós estamos dispersos dentro do culto, nós estamos com o corpo, mas a cabeça nossa não está aqui. E quem está aqui consegue pegar toda a ambiência. Às vezes nós, irmãos, graças a Deus aqui não tem isso, mas tem pessoas que têm problema com água só na hora do culto. E vai no cinema e fica 2 horas sentado ali, não move uma palha enquanto o filme não termina. Mas na igreja dá uma diarreia. Na igreja a síndrome do camelo do Egito pega ele. É água toda hora, água toda hora, água toda hora. E eu até comentei com alguém dos nossos voluntários uma vez aqui que nos ajuda. Eu falei assim: olha, a minha preocupação como pastor é saber se vocês estão cuidando da obra de Deus, é uma coisa, mas mais do que cuidar da obra de Deus é saber se vocês estão recebendo o que o Deus da obra tem para vocês. Senão a gente fica preocupado demais com a obra de Deus e esquece de cultuar o Deus da obra. Aí a gente fica batendo ponto. Ah, o culto hoje foi normal. Claro que foi normal, entrou desligado. Ah, o culto hoje eu não senti nada. Mas não sentiu mesmo não, a alma ficou na casa. Isso é um corpo ambulante, não tem como não sentir. Porque culto é entrega, culto não é receber. Esse vocabulário pentecostal é bom, é gostoso. Deus vai te dar hoje, mas não é certo. Culto é entrega. Culto vem do vocábulo hebraico de proscreneu, derramar, quebrar, se entregar. Quando eu entro num culto dizendo eu vou orar, e a minha oração não é pedir, a minha oração é: Senhor, eu estou aqui, pecador, transgressor, me perdoa. Pai, eu creio no Senhor. Acha alguma coisa boa dentro de mim, Jesus, Espírito Santo, acha alguma coisa boa dentro de mim. Gente, Deus prefere um pecador autêntico do que um santo fantasiado. Deus prefere quem bate no peito e diz: sou fraco mesmo e preciso da sua graça e misericórdia. Quem fica, aqui não tem isso, graças a Deus, mas quem anda na rua dizendo santidade, santidade, fica rotando santidade, é um perigo, gente. Nós precisamos ser quem nós somos diante de Deus. Deus está dizendo para você: assuma a sua identidade de filho. Se é um filho adorador, adore. Se é um filho levado, Deus, fale com Deus. Se é um filho que está no vale, mas diga para Deus: Senhor, eu preciso da tua presença. Senão a gente fica fazendo barganha com Deus. Faço uma campanha para uma vitória, aí eu faço outra campanha para outra vitória, e por misericórdia Deus responde, mas o comportamento não muda. Lembra quando Deus estava tratando com Jacó no Val de Jaboque? Pega isso aqui é uma pérola bíblica rica. Deus estava tratando com Jacó no Val de Jaboque. Jacó queria a bênção e Deus queria mudar o caráter. Jacó está dizendo: eu quero a minha bênção, eu quero a minha bênção, eu quero a minha bênção. E Deus está dizendo: qual que é teu nome? Qual que é teu nome? Porque bênção fala do que vai vir de cima para baixo. Nome fala da identidade, fala do propósito, fala de quem ele é. Deus querendo mudar o caráter e Jacó querendo bênção.
Sabe qual é? Eu nunca vi, talvez você já viu, pode me falar depois, mas eu não lembro de ninguém falando assim: pastor, eu vou fazer 7 quintas-feiras para Deus mudar meu caráter. Vou fazer 7 quinta-feira para Deus me pegar de noite assim, me chacoalhar de noite. Não, nunca vi. Eu já vi as pessoas dizendo: vou fazer 7 quinta-feira para Deus me abrir uma porta, para Deus me dar o dinheiro, para Deus me dar um carro, para Deus me dar isso. A gente pede mais pede mais para nós do que ser confrontado em Deus. E às vezes Deus não nos dá mais, porque Deus não quer dar coisa da terra. Deus quer mudar o nosso caráter com a linguagem dos céus. E aí quando a gente começa a entender isso, as coisas vão mudando na nossa vida. Se talvez é áspero, ou grosso, ou ríspido, ou ácido, como eu sou, como você é, como nós somos em algum momento da vida. Imagina se Deus nos honrar na terra com dinheiro, poder e muita coisa. Meu irmão, a vaidade toma conta, o orgulho sobe, nós se perde, e aí cumpre a palavra de Provérbios 20 e 21. Bênção antes do tempo, no final ela se torna amaldiçoada. Então Deus está mostrando para Ezequiel que o controle está na mão dele. Deus está mostrando para Ezequiel que no vale quem cuida é ele. Deus está mostrando para Ezequiel que no vale, gente, não adianta você perder noite de sono. Não adianta no vale só tem que fazer uma coisa: volte o teu olhar para ele. Senhor, eu não sei o que eu faço mais, estou nas tuas mãos. Não sei para onde eu vou, não sei o que eu faço, não sei a quem eu recorro. Está nas tuas mãos. Aí Deus fala para Ezequiel: profetiza. Cria o hábito, mas não espiritualizando tudo, mas o hábito de fé, de começar a dizer na sua casa: vai destravar em nome de Jesus. Vai dar certo em nome do Senhor Jesus. Usa a senha, o password. Ela é curta, objetiva, e ela abre tudo em nome do Senhor Jesus. Por isso nós estamos vendo aqui nos Estados Unidos igrejas cheias de pessoas vazias. Por isso que estamos vendo pessoas doentes, porque estão tentando tratar o câncer delas com dipirona, e dipirona não cura câncer. O que cura câncer é quimioterapia. Por isso nós estamos vendo academias cheias de pessoas com os corpos malhados, mas a alma está doente. Se você tivesse um raio-x de Deus para você olhar a alma das pessoas, quem sabe você não ia querer nem sair de casa, ver as pessoas angustiadas do seu lado, triste, vontade de morrer, de tirar a vida. Mas afinal elas precisam assumir a performance da vida, assumir o artista da vida. Aí passa a maquiagem, põe o terninho da Timur, põe o vestidinho do japonês, e aquela coisa, passa o gelzinho no cabelo, puxa o negócio e se apresenta como bem. Mas lá dentro Deus está dizendo: te conheço, eu sei que não está bem. E o que eu faço então, pastor? Desce no fundo do rio, deixa o controle na mão dele. Para de lutar com a sua força. Eu desafio você: faça uma campanha pela madrugada, mas não pedindo nada, para ter experiências com Deus. Sabe, nós estamos orando por avivamento. Avivamento não vai vir Deus dando green car. Avivamento não vai vir Deus dando um carro novo. Avivamento não vai vir Deus abrindo porta de... Não, avivamento vai vir com arrependimento. Todo avivamento ele começa com arrependimento. Senhor, me perdoa e renova. Me perdoa, enche. Vai, renova. Você vai começar. Se a gente começar a entender isso, você vai ver que o nome do Senhor vai ser glorificado na sua vida. Você andando na rua, as pessoas olhando a glória de Deus. Pastor, tem isso? Tem. Lembra de Pedro? É só olhar para Pedro. Pedro andava e a Bíblia diz que a sombra de Pedro curava as pessoas. Aonde Pedro passava, as pessoas... tem uma história de um avivamento contada por Dwight Lyman Moody, Savonarola, homens que geraram um avivamento, que quando Moody entrava no trem para ir de um lado para o outro, ele colocava a mão para fora. Outros homens também, Billy Graham, que foram cheios da presença de Deus, mas Dwight Lyman Moody, ele colocava a mão para fora e ele vinha no trem, e aonde a mão dele passava, as pessoas sabiam que Moody estava vindo, colocava os doentes perto do trilho, e conforme a mão dele passava para fora, as pessoas eram curadas. Que é isso, pastor? A presença de Deus. Ele foi no fundo do rio. Você vai
olhar a história de Dwight Lyman Moody, ele levantava de madrugada para orar, fazia jejum, fazia oração, tinha vida com Deus. Às vezes nós estamos dando um murro em ponta de faca, querendo buscar a nossa vontade diante de Deus. E Deus está dizendo: desce no fundo do rio, porque mesmo que se eu te levar para um vale, a minha mão estará sobre você e você não morre. O vale pode estar sem vida, mas você vai ter vida no vale, porque a minha mão te leva, a minha mão te sustenta, a minha mão te garante. A minha mão, a mão do Senhor, ela está sobre a tua vida. Quem está comigo, diga aleluia. Versículo 4 do capítulo 37. Versículo 5: assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que eu farei com que o fôlego entre em vós e viverei. Eis que eu farei com que o fôlego entre em vós e vivereis. O que tem que viver na sua vida? Não fala não, pensa. O que está precisando de dar vida na sua vida? Algo material, sua vida espiritual, sua vida com Deus? Você está perdendo a fé? Talvez tenha que renovar sua fé. É uma perda que você tem, sua fé abala. É um prejuízo que teve, sua fé já vai lá embaixo. Mas que fé é essa? Fé de bule? Fé de gambá? Por que fé de gambá? De bule, melhor. Bule é de pouca fé. Então você tem que ter fé de gambá, fé demais. Lá em cima. São 3 níveis de fé: médio, baixo, médio e hard. Quando o povo saiu do Egito, o nível de fé deles era baixo. Eles foram andando no meio do deserto, o nível de fé foi aumentando, médio. Quem tinha nível de fé hard com eles no deserto era Moisés. Moisés está dizendo: gente, vai cair pão, vai cair comida do céu. Daqui a pouco Deus está dizendo: opa, estamos juntos. Caía do céu. Um homem que tinha fé hard, uma fé nível top, sabe quem era? E ele sentiu para baixo também? Elias. Elias um dia estava tão revoltado, grilado, zangado. O povo está discutindo. Aí Elias falou assim: ó, segundo a minha palavra, não vai chover nessa terra por 3 anos e meio. Deus falou: como é que é? Tem fé, estou contigo. Estou fechando o céu. Deus fechou os céus. Qual que é seu nível de fé no meio da crise? Segundo o livro dos Reis, capítulo 7, versículo 1, você vai ver que a história de Eliseu. O profeta Eliseu andou com Elias. Eliseu, a Samaria está fechada, que uma mãe pega um filho para cortar o filho no meio para comer, porque não tinha comida. Jeroboão cercou a cidade. Ben-Hadad não sabe o que vai fazer, que era o rei da época. Aí um intruso, um pessimista, chega para o capitão e fala assim: ó, uai, esse profeta aí, Eliseu, profetizou que a gente teria abundância. E olha como é que nós estamos aqui, está em crise. Eliseu falou assim: o negócio é o seguinte: amanhã, por volta desse mesmo horário, todo mundo vai comer, vai alimentar, mas você, ó incrédulo, pessimista, você não vai comer não, viu? Profeta, olha a palavra do profeta. Ele nem perguntou para Deus: Deus, eu posso tirar esse cara aqui do que vai acontecer amanhã? Ele já falou assim: todos vão comer e você não vai comer não. No outro dia, você conhece a história, 4 leprosos foram andando, conseguiu a vitória, todo mundo comeu. E o cara que duvidou aqui, quando ele ficou na porta, as pessoas pisoteou ele e morreu pisoteado. Elias e Eliseu, grave isso aqui, ó. Eliseu andou com Elias por 15 anos. Imagina uma pessoa andar na sua cola por 15 anos. Elias levanta de manhã e fala: eu estou indo ali. Eliseu atrás dele: eu estou indo com você também. Aí Elias está cansado. Elias fala assim: Eliseu, fica aqui porque eu preciso ir ao Jordão. Eliseu: eu vou contigo até o Jordão. Outro dia Elias fala: Eliseu, eu vou lá em Betel. Eliseu: eu vou contigo até em Betel. Outro dia Elias fala: eu preciso ir ali em Jericó. Eliseu: eu vou contigo até Jericó. Imagina, 15 anos, você vai na padaria, Eliseu vai atrás. Vai no açougue, Eliseu vai atrás. Você vai dormir, Eliseu está dormindo na porta. Boa noite, hein? Amanhã estamos juntos. 15 anos, que tormenta é essa? Chega um dia que Elias parece que está cansado. Elias fala assim: Eliseu, rapaz, tem tanto tempo que você está andando na minha cola. Pede o que você quer. O que você quer? Pede o que você quer. Eliseu, inteligente, sábio, temente a Deus,
Ele vai dizer assim: o que eu quero, a hora é agora. Eu não quero o que você tem, eu quero a porção dobrada do que Deus deu para a sua vida. Eliseu está dizendo: eu sei em quem eu estou seguindo, eu sei quem estou ouvindo, eu sei o Deus que você carrega. Eu não quero só o que você tem. Gente, é tão verdade. Uma hora eu quero pregar essa mensagem aqui. Se você contar os milagres de Elias, vai dar algo em torno de 13 milagres. Se você contar os milagres de Eliseu, vai dar 26 milagres, incluindo o último, quando um jovem ressuscitado, quando joga sobre os ossos de Eliseu. Que isso, pastor? Quanto que ele pediu para Elias? O dobro. Ele pediu o dobro. Elias fez quantos milagres? 13. O final do ministério de Eliseu, ele terminou com 26 milagres. O dobro do que ele pediu para Elias diante de Deus. E olha, cuidado com o que você vai pedir, porque Eliseu passou altos e baixos. Vida de profeta não é fácil. Ninguém quer ser amigo de profeta, porque a pessoa já chega perto do profeta assim: e será que esse cara vai revelar alguma coisa aí? Eu não sei se eu estou com pecado escondido. Não, Pai do Senhor, fica com Deus. Profeta é vida isolada, poucos amigos. Elias tinha moral com Deus? Tinha. Elias tinha autoridade no céu? Tinha. Pois é, o homem que tinha autoridade no céu, um dia entrou na caverna e falou: quero morrer, eu quero sumir, me mata. Sabe de que Elias morreu? Não morreu, ele foi levado aos céus. O medo que ele tinha nunca aconteceu. Cuidado, porque na crise, se você não vigiar com quem está guardando a tua mente, a maioria das nossas crises que está na mente nunca vai acontecer do lado de fora. Elias está pedindo morte, nunca morreu. Aí Deus vem e olha para ele e fala assim: ô Elias, para com isso, mano. Tem milhares lá fora ainda, rapaz. Está pensando que você é a última coca do deserto? Meu filho, vamos embora que tem muita coisa. Come, levanta, porque é longa a caminhada, vamos embora. Era Deus dizendo para nós nessa noite, através dessa palavra: tem muita coisa para você fazer nos Estados Unidos, tem muita coisa para você fazer aqui nessa América. Ah, pastor, mas eu não estou aguentando. Come, anda, porque longa é a caminhada. Quem vai te sustentar é Deus. Oh glória, meu irmão, eu não sei o que tinha naquela comida. Eu não sei se era piqui, eu não sei se era monjaro, mas ficou 40 dias, irmão, com uma comida. Que comida é essa, Jesus? Revela para nós. Meu irmão, papai está dizendo para você: é tempo de você levantar no meio do vale e andar olhando aos céus, olhando a mão de Deus. Quem te levanta é Deus, quem te leva é Deus. Sem mimimi, vamos para cima. Oh, glória a Deus. O céu está dizendo para nós: eu estou movimentando em seu favor. Em seu favor. Ele profetiza. Eu quero orar com você e pedir para você profetizar nessa noite. O que tem que mudar na sua vida? O que tem que mudar na sua vida? Pense o que tem que mudar. Pastor, eu preciso dessa área. É um milagre na minha casa, é um milagre no casamento, é um milagre meu espiritual, é um milagre na minha filha, no meu filho. Eu não sei qual é o milagre, mas você vai profetizar hoje. Talvez você está andando assim no vale, ó. Sai daqui, opa, um osso aqui, opa, outro esqueleto aqui, opa, outro osso aqui. Aí Deus está dizendo: profetiza. Mas só tem ossos. Profetiza. Às vezes a nossa visão está travada porque a gente só consegue olhar para baixo. Deus está dizendo: profetiza. Aí Ezequiel, o vale de ossos secos. Eu profetizo em nome do Senhor. Entra Espírito neles agora e faça viver. Eu imagino a cena: uma perna colando na outra perna, um tórax colando nos braços, uma cabeça que estava longe vem para perto. Eu imagino a minha mente de filme, Netflix santo, oh glória. Imagina a cena, tudo juntando um no outro. E daqui a pouco o que é um corpo começa a gerar vida. Pastor, que loucura é essa? Tem hora que Deus quer fazer algo grande na nossa vida, mas através do poder da palavra. O que precisa mudar na sua vida? O que tem que mudar na sua família? Eu quero te convidar a ficar em pé comigo. Quero te convidar a ficar em pé comigo. Você vai orar por aquilo que tem que mudar na sua vida.